Salve, salve rapaziada do canal Bruno Palpite de Futebol, começando mais um palpite de futebol para este domingão, dia 14 de junho, sim, dia de Copa do Mundo e dia de jogos interessantes no Brasileirão Série B. Mas antes de partir para o nosso primeiro palpite de hoje, se você ainda não é inscrito no nosso canal, está aqui pela primeira vez, clica no botão de se inscrever para acompanhar os nossos palpites diariamente. Caiu de paraquedas, curte o nosso conteúdo, deixa o like para fortalecer o canal, ativa o sininho das notificações para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão e compartilhe o nosso vídeo com um amigo para que ele possa estar chegando a mais pessoas e que essas pessoas consigam obter lucro aqui no canal Bruno Palpite de Futebol. Sem mais delongas, vamos estar iniciando pelo primeiro jogo da Copa do Mundo, início às 1 da manhã. Sim, temos o jogo da Austrália versus Turquia. É um jogo bem parelho tecnicamente. A Austrália é a 27ª colocada no ranking da FIFA e a Turquia é a 22ª. Ou seja, a Turquia é a favorita nesse confronto. Sim, a Austrália vem a 5 jogos de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, batendo o mais de 1,5 em 3 dos últimos 5 jogos. E a Turquia vem fazendo uma excelente pré-temporada, com 4 vitórias consecutivas, empatou em alto nível com a Espanha pelo placar de 2-2, depois venceu a Romênia 1-0, Kosovo 1-0 e venceu a Macedônia do Norte 4-0 e a Venezuela recentemente 2-1. Ou seja, é uma equipe bem sólida que sofre poucos gols. Só sofreu gol diante da Espanha, que é uma seleção de alto nível, e diante da Venezuela atuando fora de casa. Nos últimos 2 confrontos fora de casa, a Turquia levou a melhor. A Turquia atuando fora de casa vem a 5 jogos de invencibilidade. Sua última derrota foi diante do México e para esta partida acredito na Turquia empate anula e também vejo um bom prognóstico para gols, já que nos últimos 2 confrontos aí bateu over 1,5. É um jogo que vamos seguir esse raciocínio para mais de 1,5. Agora, se você é aquele cara mais ousado que quer pegar uma busmarca, fica a critério. Temos aqui às 11 da manhã, Brasileiro Série B, São Bernardo versus Sport Recife. Esse jogo o bicho vai pegar. Por quê? É um duelo bem interessante de equipes que estão na parte de cima da tabela. A equipe do São Bernardo tem 24 pontos e o Sport tem 23. São Bernardo é o vice-líder do campeonato, desde que venceu o Náutico não perdeu mais na Série B. E o Sport é o terceiro colocado, ou seja, o Sport tem uma das melhores defesas da competição, junto com Juventude e Cuiabá tem a fama da melhor defesa. E o São Bernardo tem o melhor ataque. O São Bernardo vem aí de 9 jogos de invencibilidade, 9 jogos não, vem de 9 jogos de invencibilidade, somando 4 empates e 5 vitórias. Desde que venceu o Náutico fora de casa pelo placar de 3-0, não perdeu mais para ninguém. Venceu o Goiás 1-0, empatou com a Tombense não pela Série B, aí venceu Ponte Preta 3-0, venceu Londrina 3-1 fora de casa, empatou com o América em casa, venceu o Atlético Goianiense fora 1-0, venceu o CRB 3-2 fora, empatou em casa com o Novo Horizontino. Ou seja, São Bernardo fora joga melhor que em casa, porque nos últimos 3 jogos em casa não conseguiu vencer. Empatou com o Caxias, uma equipe de Série C, empatou com o América, lanterna da competição, e empatou com o Novo Horizontino, que vem numa crescente aí. Venceu 4-0 Goiás no último jogo. O Sport fora vem a 3 vitórias consecutivas, vencendo a Ponte Preta 3-1, Fortaleza 2-1 e venceu o Juventude 1-0. O Sport vem de 2 jogos, uma vitória em cima do Náutico e um empate diante do Atlético. Não temos confronto recente entre essas equipes, mas é um duelo que vale liderança do campeonato. É um confronto de boa defesa contra um bom ataque. Aqui eu acredito numa chance dupla a favor do São Bernardo. O jogo para empate ao intervalo. Retornando à Copa do Mundo, temos aqui Alemanha versus Curaçao. É o seguinte, a equipe da Alemanha é a 10ª colocada no ranking da FIFA, vai enfrentar uma equipe inferior, muito inferior aí tecnicamente. Os alemães vêm aí fazendo uma excelente pré-temporada, uma
pré-temporada de altíssimo nível. Por quê? Nos últimos 9 jogos, são 9 vitórias consecutivas. Venceu a Irlanda do Norte 3-1, 4-0 no Luxemburgo. Novamente venceu a Irlanda do Norte 1-0, venceu o Luxemburgo de novo 2-0. Aí venceu 6-0 a Eslováquia, 4-1 a Suíça, 2-1 a Gana, 4-0 a Finlândia e 2-1 os Estados Unidos, anfitrião desta atual Copa. Já o Curaçao vem a 5 jogos de apenas uma vitória. Bateu o over 3,5 nos últimos 3 confrontos. Aqui é um jogo que vai sair muitos gols. A equipe da Alemanha está no grupo entre Equador e Costa do Marfim. A Alemanha tem que terminar na primeira colocação pelo elenco que tem. E a Equador e Costa do Marfim vai brigar ali pela segunda colocação. Então, é o seguinte. É um jogo que não vamos indicar uma vitória simples da Alemanha, porque não tem condições. A Alemanha paga uma odd de 1-4. Então, o que convém aqui, como probabilidade de acerto, será um jogo para gols ainda no primeiro tempo. Um jogo para over 1,5, um jogo para over 2,5, porque a equipe é muito fragilizada. E até mesmo uma possível ali, uma dobradinha de jogadores, um handicap asiático no primeiro tempo ali a favor da Alemanha é uma boa pegada. E em duelo de gols, a Alemanha deve atropelar essa equipe, negócio de 6, 7, 10-0. É um jogo que a Alemanha deve atropelar. Sané para marcar aí 2 ou 3 gols, 3 gols ou mais o Sané. O Musiala deve marcar nessa partida. É um jogo, meu parceiro, que a Alemanha deve atropelar. E convenhamos que o time da Alemanha aqui é bem dizer meu time do Bayern de Munique, né? Então, se liga aí. Bom, retornando à Série B, Atlético versus Goiás. Início às 16 horas. O Atlético vem de um empate dentro do Sport, 1-1. Vem a 4 jogos sem perder, batendo over 1,5 em 4 de 5. E o Goiás, 5 jogos, batendo over 1,5 nos últimos 3 jogos. É o seguinte, esse jogo é um jogo para gols. Nos últimos 2 confrontos bateu over 1,5. A equipe do Atlético é o 9º com 18 e o Goiás é o 10º com 17 pontos, porém vem de um atropelo aí em casa. Jogo para over 1,5. Temos aqui Copa do Mundo novamente. Temos Países Baixos versus Japão. É a famosa Holanda, meu parceiro. Início às 17 horas, odd pagar 2,0 a favor dos holandeses, 3,70 para o Japão, 3,50 para o empate. É o seguinte, a equipe do Países Baixos vem a 5 jogos de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, batendo over 1,5 em 4 de 5. A última derrota foi para a Argélia, próximo adversário da Argentina. O Japão é o 18º no ranking. É uma equipe que vem muito bem a pré-temporada. 6 vitórias consecutivas, 7 jogos de invencibilidade. Sua última derrota nos últimos 15 confrontos foi para o anfitrião da Copa, Estados Unidos. Último confronto 2-2. Jogo muito complicado para o Países Baixos, mas acredito aqui no jogo para chance dupla a favor do Países Baixos, ou ambas as equipes marcam gols. Temos aqui Brasileiro Série B novamente às 19 horas, Novo Horizontino versus Náutico. É o seguinte, a equipe do Náutico está em uma queda de rendimento, é o 7º colocado, saiu do grupo ali dos 6 melhores colocados. Novo Horizontino entrou no grupo com a vitória de 4-0 diante do Goiás, é o 5º colocado. A equipe do Novo Horizonte atuando em casa, 5 jogos, 2 derrotas e 3 vitórias, ou seja, bateu over 1,5 em 4 de 5. Náutico fora de casa, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, bateu over 1,5 nos últimos 3. O último confronto na casa do Novo Horizontino foi 6-0, porém o Náutico colocou uma equipe completamente reserva nesta edição de 2022. É o seguinte, o Náutico fora de casa tem um título aí da 4ª melhor campanha. Ele tinha ali a vice melhor campanha, mas o Novo Horizontino disparou, hein? Tem um título aí de melhor campanha. O Náutico vencendo pode assumir ali a sua vice-liderança novamente de segunda melhor campanha. O Novo Horizontino em casa não convence ninguém. É o Novo Horizontino e o São Bernardo. É uma equipe que não joga bem e não consegue criar boas pontuação em casa. Diante desse retrospecto, é jogo para over 1,5 ou chance dupla a favor do Náutico. Ou Náutico para vencer como uma zebra, já que as casas de aposta pagam a odd de 3,70. Bom, Copa do Mundo novamente, temos Costa do Marfim versus Equador. É o seguinte,
é o grupo da Alemanha. Costa do Marfim, 4 vitórias consecutivas, batendo over 1,5 em 3 de 5, claro, contra equipes inferiores, porém, venceu a Escócia, que está na Copa, venceu a Coreia do Sul, que está na Copa, e venceu a França, meu parceiro, atual vice-campeão mundial, e só perdeu para o Egito. Ou seja, é um jogo bem complicado. O Equador vem a 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade, batendo ambos marcas em 3 e o mais de 1,5 em 5. Então, vejo um jogo bem complicado tecnicamente, mas acredito que será um jogo duro, de bastante marcação. Então, um jogo para menos de 3,5, empate no primeiro tempo. É um jogo muito pegado. Em duelo de cartões, se liga aqui no Fofana, da equipe do Costa do Marfim, e também o Doué. Já pelo lado do Equador, Valência levando cartãozinho, Caicedo, o próprio Plata. Então fica a critério de cada um. Temos aqui Suécia versus Tunísia fechando às 23 horas. Bom, esse grupo aqui é o grupo do País de Baixo versus Japão, grupo F. Suécia, 5 jogos, houve 1,5, perdeu apenas para a Noruega. Tunísia, 5 jogos, só venceu a Haiti, ou seja, é uma equipe que não fez uma boa pré-temporada. O último confronto deu Tunísia faz muito tempo. Aqui eu vou deixar um jogo para Suécia, empate anula. E também, meu parceiro, um jogo aqui para cartões. Kedira, levando cartãozinho. O Charby, cartãozinho. O Taube, cartãozinho, pode sofrer sim. E pelo lado da Suécia, temos aqui o Johnson, pode levar o cartãozinho. E se ligue nos caras que podem marcar gol aqui, hein? O George, que atua no Arsenal, o Isaac. Então, fica a dica aí. Bom, Bruno, como opção de zebra, ficou ali aquela vitória do Náutico. Não considero uma zebra, mas que pode acontecer ali uma vitória simples. Então, mude sua dupla, mude sua tripla, planeje seu bilhete pronto. Quer mais dicas exclusivas como essa? Quer receber de 2 a 3 bilhetes pronto de 2 a 3 dias na semana? Nos siga no nosso Insta, Palpite do Bruno. Entra aqui abaixo no nosso canal do Telegram também, que estará recebendo dicas exclusivas, totalmente grátis, em breve. E também receberá informação do nosso projeto prêmio, link na descrição do vídeo. Mas Bruno, dupla ou tripla de hoje? Bom, podemos estar deixando para vocês aqui em primeira mão, podemos estar deixando aqui Suécia empate anula, Costa do Marfim versus Equador, under 3,5, e podemos pegar se houver 1,5 entre Náutico versus Novo Horizontino, é uma boa trinca. Outra boa opção, País de Baixo, chance dupla, houver 1,5 entre Atlético versus Goiás, e podemos pegar esse São Bernardo, chance dupla. Mude sua dupla, mude sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do Green sempre. Ao mais é isso, uma boa sorte a todos, até o próximo vídeo, valeu!